Antes da internet rápida, antes da TV de tela plana, as casas brasileiras elas eram cheias de charme, coisas esquisitas e tranqueiras que a gente jurava que nunca iam sair de moda. E não adianta negar. Se você viveu nos anos 80, 90 e no comecinho dos anos 2000, vai se lembrar de tudo isso aqui, ó, que a gente está falando aqui no vídeo. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e visitar uma típica casa brasileira daquela época. Vai se preparando, vai preparando a pipoca e o seu refri favorito, porque tá começando mais um Cine Jovem Retrô. Antes existia internet, da previsão do tempo diretamente nos nossos smartphones, a gente tinha em casa aquele galinho do tempo. Era um enfeite em formato de galo que mudava de cor conforme o tempo. Não sei se você tem aí na sua casa, mas aqui eu tinha. E assim, do nada, eles desapareceram da face da terra. Eu nem sei se funcionava tão bem aquilo não, mas aqui em casa o galinho vivia mudando de cor. Outro item clássico, né, assim que tinha nas casas brasileiras dos anos 80 e 90. E eles acabaram desaparecendo, mas antes mesmo dos nossos action figures, a mãe da gente e a avó, eles tinham aqueles bichinhos de biscuit ao gesso, aqueles bichinhos coloridinhos. Eles eram anjinhos, eram elefantes, animaizinhos, corujas. Geralmente o pessoal colocava na estante da sala junto com aquela TVzona de tubo, esses enfeites, e eles foram subindo. Na verdade, as estantes também acabaram desaparecendo, né? Porque hoje em dia o pessoal tá tudo muito minimalista, é um painel e tal. E antigamente a gente colocava esses enfeites, a mãe da gente, a avó da gente, colocava esse 1 milhão de enfeites ali por tudo, né? Falando ainda em decoração e enfeites, você se lembra daquelas árvores de arame com umas pedrinhas, parecia um bonsai, com umas pedrinhas de quartzo, umas pedrinhas coloridinhas nas pontas, assim, eram umas arvorezinhas até toda bonita, era campeã nas feirinhas, nas feiras de artesanato das cidades. Aqui a gente chama uma feira que chama Feira Hippie, que lá só vendia isso, era campeão. E simplesmente do nada eles desapareceram. Era até que caro na época, o pessoal adorava aquilo lá. Tinha, você entrar na casa da pessoa, tinha isso aí na sala, tinha isso aí na cozinha, tinha isso aí tudo quanto é lado, tinha uma arvorezinha dessas aí. Falando ainda nas casas, né, eu tava pensando aqui, as portas e janelas das casas mudaram totalmente daquela época, né? Porque naquela época, as portas e janelas geralmente tinham um basculante que você abria e geralmente elas eram feitas de vidro canelado ou vidro martelado, aquelas bolinhas assim. Às vezes eram âmbar, verde, azul, eram uns vidros coloridos que você não enxergava nada através deles. E parecia até igreja, né? Vitral de igreja. Atualmente, os vidros são todos transparentes, feitos às vezes naqueles blindex, aqueles janelonas imensas assim. E antigamente, toda a janela de casa tinha 1 milhão de grades, né? E era legal que tinha aquelas grades com arabesco, aqueles desenhos, todo ferro fazendo contorno. E hoje em dia, tudo blindex, liso, sem grade. A gente, pelo menos, a gente costuma ver muito que tá na moda aí, esses vidrões imensos, né? Paredes de vidro, assim, tudo transparente. E naquela época a gente evitava ao máximo esse tipo de coisa para proteção, né? Por falar em composição das casas daquela época, uma coisa que desapareceu do nada, assim, todo mundo achava que era moda, todo mundo gostava, eram os pisos de caco. Naquela época, alguém, assim, os caras que trabalhavam numas fábricas de piso, começaram a coletar aqueles caquinhos de piso e fazer o revestimento no chão da casa deles daquela forma. E aí o negócio, ó, caiu na boca do povo, o negócio pegou fama. Para você ter noção, naquela época, as empresas que produziam os pisos começaram a produzir os cacos para vender. E ficou tão na moda, assim, tão famoso, que ficou mais caro você comprar os cacos dos pisos do que comprar os pisos inteiros. Olha só que absurdo. E hoje simplesmente desapareceu, né? Hoje é madeira, é porcelanato, é revestimento acrílico, resina, né? Mudou tudo, mudou muito. Se te falar também que no passado nas casinhas das vozinhas, a gente tinha aqueles pisos de taco que também, ó, foram desaparecendo ao longo dos anos, que eram aqueles quadradinhos que iam fazendo os mosaicos no chão e simplesmente desapareceram das casas dos brasileiros. Agora sim, para relembrar mesmo uma coisa das casas que desapareceram totalmente, e se você era chique, você tinha um desse, que era a jarra da Tupperware, uma jarra laranja, e tinha um botãozinho em cima para você apertar que ela vedava o suco dentro da geladeira. Cara, essa jarra era sensacional. Quem teve aí vai poder falar aqui nos comentários. Uma jarrinha laranja com um botãozinho em cima aqui, elas simplesmente desapareceram no mercado
e sumiram, né? Mas você conseguia, com ela, vedar 100% do seu suco ali dentro da geladeira. Era muito legal. Também outra coisa que a gente parou de usar e simplesmente desapareceu foram aquelas mesinhas para computador, o rack de computador. Eram umas mesinhas de MDF, de madeira, e tinha um trilho que você puxava para poder colocar o teclado. E nunca dava certo, porque a altura da sua cadeira e da mão nunca encaixava legal com aquela altura para o teclado, batia na perna. Horrível aquilo lá. E essas mesinhas, como era a era dos CDs, dos CD-ROMs, etc., ainda elas vinham com suporte para colocar os CDs de uma disqueteira, sei lá. Você ainda tinha um espaço para você poder pôr os CDs assim e puxar ali e colocar no seu computador. Então, naquela época era moda e toda casa que tinha computador praticamente tinha um desse. E isso aí a gente achava que nunca ia sumir. Os CDs, né? E acabaram desaparecendo. Hoje, pouca gente tem rádio que toca CD ainda. Mas naquela época, o que era moda mesmo, era chique, era você ter aqueles rádios que tocavam mais de um CD. Às vezes vinha uma bandeja com 3, 4 CDs, você apertava, ela saía para fora, e aí você colocava o CD e ele ia tocando em sequência os 3 ou 4 CDs que você tinha ali dentro. Isso aí era top de linha, e hoje em dia saiu totalmente de moda, desapareceu porque a mídia física simplesmente não existe mais. Hoje a gente usa o Spotify, usa o YouTube, usa diversos outros meios para escutar a música, em umas caixinhas que nem tem entrada para nada, e é muito mais prático, né, do que você ter de fato uma mídia física. Antes a gente ter internet, TV a cabo, etc. O que as famílias faziam à noite quando se reuniam depois da janta? Geralmente as famílias elas jogavam juntas. Ah, mas jogavam jogo e videogame? Não. Geralmente as famílias jogavam tipo stop, resta um, pega varetas, dominó, banco imobiliário, todo tipo de jogo de tabuleiro. Isso aí desapareceu das famílias do Brasil, né? Muita pouca gente agora se reúne, de fato. Geralmente o filho fica num quarto, a outra filha fica em outro lugar, o pai vai para um canto, a mãe vai para outro. Difícil, galera, se reunir realmente. Mas antigamente, nas famílias dos anos 80, 90, geralmente o pessoal se reunia para poder jogar à noite, porque não tinha muito o que fazer. Então o pessoal se reunia ali e se divertia junto. E por falar em diversão junto, em reunião familiar, naquela época era difícil ter muita televisão. Geralmente a gente tinha uma televisão na casa e um videocassete. Geralmente sexta-feira as famílias iam até a locadora porque existiam promoções nas videolocadoras. Então você podia alugar 3 fitas pelo preço de 2 e devolver só na segunda-feira. Então era muita vantagem. Então o pai podia escolher uma fita, a mãe podia escolher outra, o filho podia escolher outra. Era algo mais democrático, porque geralmente custava caro. Então na sexta-feira a gente conseguia alugar e ficar com essas fitas por mais dias. Não precisava assistir tudo de uma vez, né? E aí as famílias se reuniam para poder assistir aqueles filmes. A gente não tinha tanto filme passando na televisão, porque a maioria da população era TV aberta. Dificilmente você conseguia encontrar alguém que tinha um pacote de televisão fechada, uma TV por satélite, coisa que nem existia muito bem na época, TV por assinatura, estava no comecinho, e então a gente assistia pelas videolocadoras. Ia lá, alugava sua fita, assistia junto com a sua família, e todo mundo tinha que assistir ali, porque era o que tinha. E aí, se você lembra de mais alguma coisa que simplesmente assim desapareceu das casas brasileiras e a gente achava que nunca ia sumir e de repente, num passe de mágica, desapareceu? Deixa aqui nos comentários. Para mais conteúdos nostálgicos, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!